deixa a gente voltar a falar sobre a falta d'água. A gente mostrava, né, durante alguns dias a gente vem mostrando aqui, queda de pressão em determinados bairros e principalmente dessa vez lá no bairro São José, não era queda de pressão, era falta de água mesmo. Mas Erli, falta de água numa rua, numa casa? Não. Em uma comunidade onde seria, Priscila vai conversar agora com as autoridades, o que seria para mais de 300 famílias. Era isso, Priscila? E a gente vai tratar com quem realmente pode resolver as respostas agora, né, Pri? Isso, Erli. A gente foi na terça-feira lá, os moradores relataram, terça-feira passada, dia 25, relataram que desde novembro estavam sem água. Lá era um abastecimento irregular, eles têm consciência disso, eles querem que seja regularizado, mas desde então que a Cagepa foi lá, segundo os moradores, em novembro, a água faltou de vez, não voltou mais. Isso são cerca de 300 famílias, são muitas pessoas, muitas crianças. Durante a semana, os moradores falaram para a gente que ligaram para a Cagepa e mesmo assim não obtiveram resposta. O resultado, voltamos lá ontem com a nota da Cagepa. O que acontece, que deu assim para a gente entender mais ou menos. Os moradores ligaram reclamando, mas tem que ligar para fazer a ligação nas casas. As casas ainda não têm registro. Então, é diferente esse andamento, ele se precisa de um protocolo. E a gente leu essa nota lá para eles, depois que a nossa reportagem saiu do ao vivo, a gente conversou ali com eles, eles entenderam, passaram um dia ontem ligando para a Cagepa, inclusive mandaram para a gente o número de protocolo. Então, acredito que agora a coisa vá no caminho certo. Para esclarecer melhor para quem está em casa, não só do bairro São José, que está passando por esse problema, mas qualquer outro bairro aqui de João Pessoa que está passando por esse problema e não sabe como resolver, a gente está com Janaína Cunha, ela é gerente de relações do cliente ao cliente aqui da Cagepa, então ninguém melhor que Janaína para explicar, né, Janaína, como é que resolve esse problema. De repente está lá, como aconteceu no bairro São José, tinha um abastecimento irregular, a água faltou de vez. Eles querem essa ligação, quer ficar regular, tudo certinho. Qual o primeiro passo? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos assistem. O primeiro passo é que o cliente deve procurar a Cagepa, um dos postos de atendimento da Cagepa, ou ligar para o nosso 115, ou através do nosso WhatsApp no 83981984495. Ele deve ter em mãos um documento oficial de identidade com foto e um documento do imóvel. E ele deve dizer ao nosso atendente que deseja solicitar sua ligação de água, certo? A partir desse momento, o atendente vai gerar o protocolo, registro de atendimento, e a partir daí começa a contar um prazo para que ele possa ter a sua ligação regularizada e o seu hidrômetro instalado, e aí sim ele possa regularizar toda a sua situação perante a companhia. Janaína, uma dúvida, porque os moradores, eles ligavam. Às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento de que tem que pedir para ir para essa linha, de ser transferido para a linha de religação. Quando liga fazendo uma reclamação, se tem essa transferência, porque o que a gente notou é que teve esse problema. Eles ligavam reclamando, mas como uma denúncia, mas não como religação. Talvez isso tenha demorado, né, um pouquinho. É muito importante que o cliente, se ele não recebe a sua conta de água com regularidade, provavelmente a sua situação está irregular. Então, ele precisa deixar o atendente da companhia ciente que ele está ligando para pedir uma nova ligação de água. Aí sim, o atendente vai entender qual é a situação do cliente, orientá-lo e fazer a solicitação correta para que ele possa ser atendido. Após essa ligação, no caso, ontem mesmo, alguns moradores, não me recordo quantos, mas alguns já fizeram essa ligação, já estão com o protocolo em mãos. Quanto tempo para esse serviço ser feito, visto que são muitas famílias lá e já estão há algum tempo sem água? Então, o prazo regular para uma nova ligação de água é de até 10 dias, mas numa situação excepcional como essa, é muito importante que o cliente tenha um registro de atendimento para que a gente possa agilizar, já que é o que aparentes estão há bastante tempo precisando do serviço, e possamos atender o quanto antes essas famílias que já estão com o seu registro de atendimento, o seu pedido de ligação de água. Essa seria, eu sei que tudo se tem um protocolo a se seguir, né? A Janaína está sendo bem clara aqui com a gente agradece, inclusive, a participação. Mas essa é a única maneira, como eu disse, visto que são muitas famílias, todos têm que ligar mesmo, se tem uma ação que possa se resolver isso de forma mais rápida, por conta que são muitas crianças, tem recém-nascido, e pelo tempo que já são 4 meses sem água, são 3 não, são 4, desde novembro, ou só dessa forma mesmo, Janaína?
É importantíssimo porque a ligação de água é um serviço individualizado, né? Vai ficar cadastrado no nome do cliente, com seu CPF, sua identidade. Então, é necessária uma documentação mínima possível para que a gente possa abrir aquela matrícula, aquele cadastro em nome daquele cliente. Então, é importantíssimo que ligue, sim, para os nossos canais e, a partir do momento que os registros de atendimento vão entrando no sistema, a gente vai priorizando o atendimento das famílias. Então, gente, vocês aí do bairro São José e outros moradores que estejam nessa situação, vou relembrar aqui para o pessoal de casa, Janaína, pode ser aqui presencial, que aqui é na Epitácio, número 1024 aqui na Epitácio Pessoa, quase em frente à Universidade Nassau, quase em frente, do outro lado da Epitácio. Pode ser pelo 115, aquele telefone que vem na conta de água, lembrar de pedir a transferência, não estou ligando para reclamar, não. Estou ligando para fazer a ligação na minha casa. Preciso de uma ligação para ser instalado o registro. Isso é muito importante. Ali com o seu telefone, com o seu documento em mãos, tem também o 0800. No caso, tem o nosso WhatsApp, né, no 839-8198-4495, o nosso 115, que é muito conhecido, e qualquer um dos nossos postos de atendimento. Nós temos aqui a unidade da Epitácio Pessoa, mas também temos as Casas da Cidadania. Não esquecer que nós temos vários atendimentos, Casa da Cidadania Mangabeira, Tambiá, Jaguaribe, que também estão à disposição dos nossos clientes para solicitar o serviço. E uma coisa muito importante, tá? Que a CAGEPA, para o cliente que tem uma categoria residencial e que passa a rede de água e de esgoto, a CAGEPA não cobra a taxa de ligação. Então, isso é importantíssimo para essas famílias. Então, procurar o nosso atendimento para regularizar o quanto antes a situação em que a gente possa fornecer a água da forma que tem que ser para as nossas famílias. Muito obrigada, Janaína. Então, é isso, gente. Para resolver, a gente espera, dessa vez vai ser resolvido. Está tudo bem explicadinho. Novamente, agradecer a Janaína pela participação, porque ficou bem explicadinho agora. Tanto pode vir aqui, como Casa da Cidadania. Tem 2 telefones que a gente reforçou aqui para contato e é gratuito. É extremamente importante. 10 dias para ser resolvido. Quanto antes você ligar, mais rápido vai se resolver. A gente espera que o serviço seja resolvido. Volto com você, Erli. Obrigado, Priscila. Tá aí a Janaína. Deixa eu fazer uma sugestão aqui. A nossa conexão com a Priscila caiu, porque eu ia pedir para falar com a Janaína, já que a gente não está falando de um caso, 2, 3, nem de 30, são de pelo menos 300 famílias lá no bairro São José. Até para não congestionar a linha da CAGEPA, porque eu poderia dizer aqui, ó, todo mundo, qual o telefone lá, Eluângela? Eu poderia dizer, todo mundo aqui entrando em contato com a CAGEPA. É 156? Não, eu estou errado aqui. Qual o número da CAGEPA? É 115. Ó, para todo mundo, eu poderia dizer, todo mundo indo diretamente para o 115, protocolando, pedindo aí a ligação, não é? Não seria interessante para a CAGEPA fazer uma ação lá dentro do bairro, monta uma tendazinha, deixa eu voltar com a Priscila aqui rapidinho, para a gente transmitir, porque o nosso papel aqui, Priscila, nosso papel aqui é de encurtar distâncias e fazer pontes, tá certo? Ó, não seria interessante para a CAGEPA, já que não é 1, 2, 3, transmite para a Janaína aí, não é 5 famílias, 10 famílias, mas sim muitas, a CAGEPA fazer uma ação lá, botar uma tendazinha, alguém com uma prancheta, cadastrando todo mundo de uma vez só, a gente vai divulgar, a gente pode fazer esse papel de divulgação, juntando aí a comunidade, a população lá. Dá essa sugestão pra Janaína aí pra gente, por favor. Vê se eles topam aí a gente fazer essa ação lá. Ó, Janaína, ele está falando aqui comigo, uma coisa até que a gente falou ainda agora, assim. Como são muitas famílias, não teria nenhuma condição de uma ação da CAGEPA lá para resolver. De repente, alguém vai lá com a prancheta, a gente divulga essa ação para ser uma coisa mais rápida, porque é uma sugestão, né? A gente não sabe se só pode ser feito dessa forma que a gente divulgou aqui nos canais, mas por ser uma situação excepcional de tanto tempo o pessoal sem água. São muitas e muitas famílias. 300 casas ali, a gente dá no mínimo 1.000 pessoas sem água desde novembro. De repente, uma sugestão de Erli, né? Se a gente consegue fazer algo do tipo. A gente precisaria conversar com as equipes técnicas do nosso cadastro comercial e equipes de atendimento para montar uma estrutura desse porte, porque para receber o nosso cliente, a gente tem que ter estrutura de informática, computadores, enfim. A gente tem que ter uma mínima infraestrutura para poder cadastrar esses clientes, fazer a solicitação via sistema e gerar as ordens de serviço, né? Seria algo que a gente precisaria estudar para que a gente pudesse realmente fazer uma ação efetiva de atendimento, né? É algo que precisa ser avaliado com bastante cuidado para que o nosso cliente tenha condições de ser bem atendido onde quer que a gente esteja. Obrigada, Janaína. Janaína, ela está
aberta, né? É uma coisa que ela vai ter que estudar, vai ter que ver como é que pode ser feito isso. Como ela disse, precisa de uma estrutura, mas seria muito bom. A gente tinha comentado até aqui, inclusive no início, Erli, sobre isso. Seria muito bom pela facilidade, porque dessas 300 famílias daqui, que cada uma consiga vir ou resolver, a gente sabe que demora, cada um tem sua dificuldade, né? De comparecer ao local, às vezes até mesmo de fazer uma ligação. Então, seria muito bom. E a gente agradece. Se vocês conseguirem fazer, Janaína, a gente agradece demais e a gente com certeza vai divulgar essa. Vocês foram prestativos, né, hoje na resposta, então a gente com certeza vai divulgar isso, Erli. Obrigado, Priscila, agradece a Janaína aí, foi a título de sugestão, né? Tá? Se conseguirem fazer, aqui a gente está aqui para encurtar distâncias, né? Fazer pontes, tá? Mas se não, enquanto não tem alguma coisa aí, se a Cagepa quiser fazer uma ação lá, eu consigo as tendas, viu, Cagepa? Pra gente botar lá, tá? Bota até um geladinho para distribuir por meninos, a gente faz uma festa lá, se vocês quiserem, tá? A gente faz uma festa lá. Mas enquanto isso, você, morador do bairro São José, número 115, liga lá, se identifica, dá teu nome, pede lá teu registro e pega o número do protocolo, tá? Se num prazo de 10 dias não se resolver, a gente volta a entrar em ação aqui, né? É desse jeito que funciona, tá? O processo aí é o número 115, tá bom? Todo mundo lá do bairro São José. Transmita aí esse recado. Tem que ligar para lá, se cadastrando, pega o número do protocolo, se bem que tem alguns que já dizem que já tem protocolo lá, viu, Lanja? Tem deles que já disseram aqui que tem, né? Não dando de doido, não. Que tem, né? Né, bichinha?